Bom, a gente se conheceu de uma forma inusitada, né? Bem inusitado. Eu tava na rua lá de casa, tava numa fogueira, tava frio e garoando um pouquinho. E eu achei que eu tava sendo seguida, que eu fazia faculdade e trabalhava à noite. Aí eu achando que tava sendo seguida lá em São Paulo, nova, né? Porque eu morava em Ubatuba. E aí eu indo bem rápido. Aí eu vi o Fernando e eu fazia estágio numa escola. Então, mas nisso ela passava todo dia, né? Eu sempre tava na meia da rua aquele horário. Só que eu nunca tinha visto. Com uns amigos meus e... Eu sou difícil. E ela passou. E nisso todo mundo... Como ela passava sem falar com ninguém, ela passava muito rápido, a gente fez uma aposta. Eu duvido, sei lá, falar com ela. Eu falei, eu vou lá falar. Acabei pegando a bicicleta e fui atrás dela, né? Aí, como eu tava com medo, ele falou pra mim, eu posso te acompanhar? Eu falei assim, pode, porque eu acho que eu tô sendo seguida, não sei o quê. Mas eu achei que era o pai de uma aluninha do colégio que eu fazia estágio. E aí a gente foi conversando, eu não parava de falar, falando. E era uma parte meio escura. Aí quando eu cheguei na frente da casa do meu tio, porque eu morava na mesma rua que ele, só que na casa do meu tio, que eu olho pra cara dele... comecei a rir. Ela começou a rir, eu falei, será que ela achou muito feio que ela tá rindo tanto assim? Aí eu falei assim, cara, você não é a pessoa que eu tô achando que é. Aí ele, como assim? Aí eu falei assim, eu tô achando que você é um pai de uma aluninha minha e tal. Ele, não, seu irmão do Danilo. Ela conhecia meu irmão primeiro, né? Mas eu não conhecia ela, porque eu estudava de manhã e à tarde trabalhava. Aí ele pegou e falou assim, prazer então, Fernando. Aí que a gente se conheceu. Aí nesse meio tempo, ela foi embora pra cidade dela, que ela morava em Ubatuba. A gente ficou só uns 2 dias. Uns 2 dias e passou 1 ano e ela foi embora. Não, porque na verdade ele ficou muito no meu pé. Aí eu não queria mais. Aí um dia ele me sai de samba canção na rua, chinelo, Kenner, meia. E óculos. Aí fala assim, a gente não vai ficar mais. Eu falei assim, não, a gente não vai ficar mais. Aí eu fui embora pra Ubatuba depois de 1 ano. Ela retorna, a gente acaba se reencontrando de novo. Aí nessa a gente conversando e tal, a gente já tava com a vida já fazendo faculdade, trabalhando. Começamos a namorar. E ontem a gente completou 13 anos que estamos juntos. Enfim, e nisso veio sempre minhas batalhas, crise, mas estamos firme e forte, 13 anos já. No dia do nosso casamento, 1 mês antes do nosso casamento, que a gente fui comprar os convites, sofreu um acidente. Ela ficou 21 dias internada. 17 dias. 17 dias internada, mais 4 meses com fixador na perna, para quem não conhece é mais ou menos a gaiola. Enfim, perdemos o casamento, não casamos no religioso, mas casamos no civil, né? No civil nós somos casados, mas no religioso a gente não conseguiu ainda. Mas vamos casar aí no final do ano. É um pedido? Dá pra sair o casório aí. Eu sempre fui, desde os meus 7 anos. Mas eu fiquei um tempão afastada. E aí, quando a gente teve um problema no nosso relacionamento, aí eu peguei e tive meio que um encontro com Deus de novo. Aí desde então a gente tá firme. Fernando, você era evangélico? Não. Eu era totalmente oposto dela. Ela era evangélica e minha família é totalmente espírita. Resumindo, eles são da Umbanda, pra você ter uma ideia. Aí quando a gente começou a namorar, eu não sabia o que era guia, nada. E aí um dia eu tô vendo ele com uma correntinha de miçanga. E eu falei assim, nossa que brega esse negócio com miçanga aí. Aí ele falou assim, que é meu guia. Eu falei assim, que guia? Você vai pra onde? Precisa de GPS. Aí ele falou assim, não, é o guia que eu sou espírita. Aí eu falei assim, olha, misericórdia, eu não vou na igreja, mas eu sou evangélica, hein? Eu não gosto desse negócio de espírita não, esse negócio de macumba não é comigo, melhor a gente terminar. Aí ele foi, tirou e colocou dentro da carteira. Aí nesse meio termo a mãe dela veio, a gente conhecia a mãe dela e tal, aí ela me levou na videira, que era a igreja que a gente tá congregando hoje em dia. E acabei tendo encontro com Deus realmente lá.
Só que aí não seguimos firme, não me batizei, mas sempre ia quando dava e tal, naquela. Ela também, só que ela já era batizada. E aí eu fui me afastando do espiritismo, né? Fui indo até que deixei de vez. Comecei na vida cristã. E nesse meio termo a gente teve muito problema no casamento, porque a gente não estava fixo. A gente só buscava quando dava problema. E aí, então, aí resolvia, a gente largava também. Enfim, tinha aquela... Dava os 5 minutos, pegava minhas coisas e ia embora pra minha mãe. Daqui a pouco, uma semana, de voltar pra casa de novo. Até que nesse meio termo a gente teve o Breno, um filho. Em seguida a gente teve uma separação, voltou. Aí teve a Sofia, aí foi a separação que deu mais, entre um problema no nosso casamento, que realmente foi a mais longa e a mais difícil, tanto pra mim quanto pra ela. Isso. Aí quando a Sofia nasceu, logo depois a gente teve uma briga por nada, que até hoje eu nem sei o motivo. Foi. E aí a gente se separou. Nessa que a gente se separou, eu peguei também e vim embora. A gente morava em São Paulo. Aí eu vim embora eu fui pra Ubatuba, né, que é onde eu morava, que é a casa dos meus pais, e o Fernando ficou em São Paulo. Aí o Fernando começou a namorar com outra, e eu odiando o Fernando, não queria saber mais de Fernando, Deus me livre, eu preferia até meio que ver o diabo do que eu ver o Fernando. Odiava, nossa, mas foi um ódio, eu não conseguia nem chorar mais. E aí eu tinha uma conhecida que depois virou muito amiga minha em Ubatuba. Ela falou assim, não, mas cadê o Fernando? Eu falei assim, eu não quero saber de Fernando. Se você quiser ser minha amiga, você não fala do Fernando. Aí ela ficou meio assim, ela era do Bola de Neve, a Letícia. E aí ela era minha vizinha também. Daí eu falei assim, você acredita que o Fernando vai vir no Dia dos Pais? Porque a gente se separou em julho. E eu fui pra Ubatuba. E então a gente ficou um mês sem se ver, o Fernando. E sempre que a gente se falava no celular, era só pra brigar, xingar um outro e daí pra pior. Nesse meio tempo eu vim no Dia dos Pais. Nesse tempo eu vim no Dia dos Pais, voltei. Aí quando ele veio no Dia dos Pais, eu falei pra Letícia, que é essa minha amiga. Falei assim, ele vai vir no Dia dos Pais, eu não acredito. Aí ela falou assim, quando ele chegar você beija ele. Eu falei assim, que beijo? Eu vou dar um tapa na cara dele, eu não quero ver ele. E aí ela ficou lá orando lá. Aí o Fernando me chega de madrugada. Aí eu na minha cabeça, tomara que a Sofia tinha só 6 meses. Tomara que a Sofia não queira nem olhar na cara do pai dela. O pai dela abandonou. Quando o Fernando entra na porta de casa, a Sofia começa a gritar e querendo ir no colo do Fernando. Aí no outro dia ele veio conversar comigo. Cara de pau. Veio conversar comigo. E eu já soltei nele os cachorros. Falei tudo que eu queria falar, que não queria também. Falei que eu odiava ele, que ele era... Só não falei que ele era santo, porque de resto... E aí ele foi embora. E aí eu peguei e me desliguei do mundo. Não desliguei celular, não queria mais saber de nada. Aí eu fiquei de domingo até terça-feira sem falar com ninguém. Quando foi na terça-feira, essa minha amiga, ela tinha uma quitanda, a Letícia. Eu passei lá. Aí quando eu passei lá, eu falei pra ela, eu falei assim, cara, eu acho que eu amo muito ele ainda. E aí eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, vamos em casa que você vai assistir um filme comigo. Que foi o Quarto de Guerra. Pra quem não sabe, não assistiu e tá com problema no casamento, assista. Assisti esse filme Quarto de Guerra, chorei do começo ao fim. Aí eu fui pra minha casa. E aí eu fiquei a noite inteira chorando. No outro dia levei as crianças pra escola e falei pra Deus me mostrar onde que eu tava errando. Porque ali eu entendi que eu não podia mudar ninguém, eu não tenho o poder de mudar ninguém, só quem tem é Jesus. Mas eu tinha como pedir pra Jesus me mudar. E eu queria mudar de qualquer maneira. Daí Deus foi me mostrando coisas desde quando a gente namorava que eu fiz pra ele. E aí eu comecei a anotar tudo e eu falei assim pra Deus. Eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu vou fazer um propósito de 21 dias, que acabava bem dia 7 de setembro, que era um feriado. E 7 pra Deus é um número da perfeição.
E eu falei pra Deus, só que se for mesmo da sua vontade, se não for coisa da minha cabeça, eu quero que me dê um sinal. Eu preciso de um sinal, eu preciso ter um momento com o Fernando pra pedir perdão por tudo isso. Aí eu fui buscar meu filho na escola, o Breno, que é o nosso filho. E aí ele veio e falou assim, mãe, a professora falou assim que sexta-feira vai ter uma mini festa na escola e eu vou convidar meu pai pra vir. Será que ele vem? Aí já veio na minha cabeça, meu Deus. Aí eu falei assim, Deus, se for mesmo de Deus pra eu fazer esse propósito pelo meu casamento, o Breno vai falar e o Fernando vai vir. O Breno falou e o Fernando já logo de cara falou que ia vir. Aí eu falei assim, ai meu Deus, é agora. Aí o Fernando veio de ônibus, veio não, né? Foi lá pra Ubatuba. E aí eu tive a oportunidade, ali eu pedi perdão pra ele por cada coisinha. Eu fui falando o que era e pedia perdão. E eu mesmo sabendo que ele tava com outra, eu peguei e falei assim, olha, eu tô fazendo um propósito, primeiro pra eu ter uma mudança na minha vida, mas o propósito principal é pelo nosso casamento. E aí ele falou assim que me amava, mas que já tinha passado o nosso momento, que ele tava muito... A minha escolha era aquela, que eu... ele tava muito tinha machucado. tomado uma decisão e eu não voltaria mais atrás. Só que aí quando ele foi embora, ele falou assim, olha, eu te amo, pode continuar, mas não vai ser fácil. Eu falei assim, beleza, né? Pra Deus nada é impossível. Aí ele foi embora. Todo dia ele mandava mensagem pra mim falando que me amava. Só que todo dia eu sabia que ele tava com ela. Cris, Oi. Fernando, vou fazer uma pergunta pra vocês. A fase mais difícil que vocês teve foi essa? Foi essa. Sem sombra de dúvidas. Foi a pior que a gente teve, porque ali a gente teve as nossas crises. No casamento a gente tinha, só que a gente, por estar morando na mesma cidade, não sei, eu sei que foi muito diferente essa aí foi a que mais machucou a gente totalmente. Ele tava com outra e eu firme nesse propósito. E aí, a minha amiga orando junto comigo, a Letícia, ela foi minha amiga ali, tipo, nossa, sem ela, não sei. Aí, na última semana, ele sempre falando que me amava, e eu sabendo que tava com a outra lá, né? Na última semana, ele desapareceu, no final de semana, e uma angústia. De repente, eu entro no Facebook e vejo uma chuva de fotos da menina com ele. Ela no colo dele, enfim, várias fotos. Aí a minha amiga falou assim, olha, desiste. A minha amiga que tava orando comigo falou assim, olha, Cris, desiste porque ele tá te fazendo de trouxa. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou desistir porque falta só 7 dias e nesse último dia Deus vai me dar vitória, eu não vou desistir. Ou seja, até a pessoa que tava orando comigo falou assim, olha, desiste. Eu falei assim, não vou desistir. As circunstâncias, tudo à minha volta falando pra desistir. Quando foi 2 dias antes de acabar esse propósito, eu falei pro Fernando. Eu falei assim, eu já cansei disso. Só que é o seguinte, falta só 2 dias. Se eu quero uma resposta. Ou você volta comigo, ou eu nunca mais falo sobre relacionamento com você. E aí ele falou que ia vir pra cá. Daí, beleza, vai vir pra cá. Ia ser um feriado, 7 de setembro. Aí quando foi à tarde, ele já falou que não vinha mais. Aí eu peguei o Breno, fui até a rodoviária, comprei uma passagem. No outro dia eu fui pra São Paulo. Com o Breno, Sofia, levei a tropinha toda. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, Fernanda, eu não vim atrás de você, mas eu saio daqui com uma resposta. E ali eu não falei mais. No outro dia acabou o meu propósito, foi 7 de setembro, e ele me tratando super mal. Mas também fiquei lá, do lado dele. Aí ele pegou e me chamou pra sair. Tá, nesse meio tempo que ela foi, eu já não queria que ela fosse. Eu falei pra ela, não vem. Ela falou, não, eu vou porque eu quero uma resposta. Você falando que vai voltar ou não, eu quero essa resposta olhando nos seus olhos. Eu falei, pode vir. Aí foi quando ela falou, eu comecei a tratar ela mal, não dava atenção, mas ela lá no meu pé. E eu tava com problema com bebida, todo dia tava bebendo, todo dia bebia. Não conseguia mais parar de beber. Já tava começando a entrar naquela fase que tava perigosa. Mas ela lá, e ela foi, eu falei, quer ficar, você fica. Foi quando surgiu pra gente ir numa festa, que lá em São Paulo tem as famosas
balada, tabacaria, lounge. E eu falei pra ela, eu vou numa festa, se você quiser ir, você vai. Ela falou, vai, eu vou. Eu falei assim, aí eu expliquei. Não, você falou assim, vamos comigo. Eu chamei ela. Aí ela falou assim, eu vou. Então beleza. Aí eu expliquei pra ela o que ia acontecer lá, né? Que lá eu ia beber, ia zoar, ia dançar e que ela não gostava, entre aspas, dessas coisas. E ela foi. Chegando lá, a gente começamos a beber, e ela lá não bebeu também nada, também ficou na dela, não chamou minha atenção, não brigou comigo. E nesse meio tempo, passando a hora, a gente bebendo, chegou um primo meu que era da zoeira comigo, que não tinha que falar porquê, sentou do meu lado e virou pra mim e falou: Fernando, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, aí eu olhei pra cara dele assim, olhei pra ele assim e perguntei, ixi, tá chapando? Como assim? Tô na festa. Ele falou, não, seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá com a sua família. Você não tem que estar no meio da gente aqui, você não nasceu pra isso. Eu até achei estranho, mas como eu já tava com umas na cabeça e tal, eu olhei pra ele e falei, mas você tá chapando, para com essas histórias. E nisso a gente foi embora, eu não falei nada pra ela, a gente foi embora e tal. Aí no meio da tabacaria, eu lá com as primas dele, ele pegou e me puxou e falou assim pra mim, então, quando que a gente vai embora? Porque agora eu vou embora com vocês. Não, aí eu peguei e falei assim, você vai embora com a gente? Você falou, vou embora com a minha família. Foi. Não, não lembro. Eu lembro que depois de manhã, eu sei que eu deitei com isso na cabeça dele ter falado pra mim. Eu fiquei com esse pensamento. Tanto que até você falou assim no carro, ó, eu vou embora, mas eu vou dar um mês. Se eu não arrumar um serviço em um mês, eu venho embora. Aí eu... Então, nesse meio termo que... Tem. Nesse meio tempo, falo termo, mas é tempo. Nesse tempo que meu primo me falou isso lá onde a gente tava, na festa, eu puxei ela, né, de canto e falei assim, eu vou embora com você. Ela falou, não, juro? Eu falei, juro. Aí eu falei, vou embora, ela ficou feliz, só que no carro, no meio do caminho, veio de novo o diabo falar na minha cabeça. Ele pegou, aí eu peguei e virei pra ele e falei assim, eu vou ficar um mês, se eu não arrumar um emprego lá em um mês, eu pego minhas coisas e venho embora de novo. Aí na minha cabeça eu falei assim, ai, como é bobo, né? Mal ele sabe que é Deus que tá preparando tudo. Aí a gente pegou e foi embora pra Ubatuba. Daí ele não arrumou um serviço em um mês. Muito pelo contrário. A gente sempre teve uma condição boa, assim, em São Paulo. E só que em Ubatuba, Deus, ele quis apertar a gente mesmo. O Fernando teve que trabalhar em quiosque na praia. A gente ganhou cesta básica da igreja. Meus pais praticamente ali sustentando a gente. Mas a gente ali firme. Só que também não foi fácil. Tudo bem, Deus ele nos deu a resposta em 21 dias, restaurou nosso casamento, mas depois vem o processo da restauração, que não foi fácil. Mas porém a gente seguiu firme e ali hoje a gente tá aqui. Fernando, Cris, uma pergunta para vocês. Dessa fase, vocês guardaram algum rancor de si ou alguma frustração? Jamais. Não, totalmente. Hoje a gente entende completamente que, lógico que Deus ele não queria isso pra gente. Porém, com as nossas escolhas, a gente teve que passar por isso. Mas hoje, que a gente teve que passar. Além da gente conseguir ajudar outros casais, além de a gente ajudar em Deus, a gente ainda tem o testemunho de falar assim, olha, isso aconteceu comigo. É difícil. A mulher se sente acabada, mas não é impossível, porque Deus restaura. Porque Deus está na frente. A gente aprendeu, a gente entendeu que tudo na vida é Deus primeiramente. E a gente amadureceu muito. E eu lembro de uma ministração, nesse meio tempo que a gente estava separado e eu já estava no propósito, o pastor da Bola de Neve, lá em Ubatuba, ele falou assim que às vezes Deus permite naquilo que mais dói na gente para não nos perder. E talvez para uma pessoa passar, para mim, talvez assim, passar por um processo de vício, talvez não doeria tanto em mim quanto uma separação doeu. Já para outras pessoas, o que dói mais é isso. Então, para não me perder, hoje eu vejo que Deus permitiu isso. Verdade. Para que não me perdesse. E hoje a gente amadureceu muito depois disso. Muito. Hoje a gente tem uma vida com Deus que eu não troco por nada. Claro que a gente tem, claro que tem as dificuldades, né?
O casamento não é um mar de Principalmente a rosas. vida com Deus não é fácil. Você acha que quando depois que você ali tem o entendimento que vai ficar fácil, é aí que vem as batalhas maiores. Mas aí quando você entende que você tá descansando no Senhor, cara, tudo é mais fácil, tudo é mais leve. Muito mais fácil. Hoje a gente pode falar com toda certeza que é leve. É leve. A gente encara hoje com outros olhos. Isso, Fernando. A fase da restauração. Como que foi na sua vida? Então, foi um processo dolorido. Porque eu sabia que ele tava com outra a todo momento. E mulher, ela quer saber o que aconteceu. Mas aí a minha líder de célula, na época, eu falava assim, meu Deus, toda hora a menina vem na minha cabeça. E aí ela falava pra mim, olha, toda hora que vim, você vira pro Fernando e fala, te amo. Então, nisso a gente foi. Vinha na minha cabeça, eu falava toda hora pro Fernando, te amo. Já a minha fase do processo era aquilo. Eu queria que vivesse tudo em mil maravilhas. Tipo assim, a gente vai voltar, ela não vai chamar minha atenção mais, ela não vai cobrar mais nada de mim, muito pelo contrário. É aí que veio mais, aí você entra naquela cabeça, pô, mas ela falou que ia mudar e não mudou. Mas não é isso, é que a gente vai naquele pensamento e vai ver mil maravilhas, mas depois que a gente entende, que a gente tem um processo, que a gente vai descansando no Senhor, a gente sabe que aquilo que a gente passou. E assim, eu também não chamei ele pra ir pra igreja, eu não chamava ele pra ir pra célula, só que a gente chegou em Ubatuba num domingo, e eu comecei a me arrumar, fui arrumando as crianças, e de repente ele também foi se arrumar. Aí eu falei, você vai pro culto? Ele falou assim, claro que eu vou. E aí foi na célula, começou a ir no culto, célula, culto. Aí a gente foi pra Videira, porque era uma igreja que a gente se adaptava melhor, eu cresci na Videira, e geralmente quem se converte na Videira é difícil sair, porque já tem um ritmo e tal. E aí lá a gente teve os líderes de célula, que era a Camila e o Wagner. E aí a gente também ainda naquele negócio, porque assim, Deus tinha restaurado, mas a gente também não tinha aberto o coração para realmente vir a cura. Pra vir a cura. E aí a gente teve um problema no nosso casamento, uma briga, e aí os nossos líderes foram lá falar com a gente, ter um discipulado. E ali foi onde eu pude falar tudo. Então naquele dia eu falei tudo como eu tinha me sentido, porque até então eu tinha pedido desculpa pra ele, tinha pedido perdão, mas eu não tinha falado pra ele como eu tinha me sentido em toda aquela situação. E ali ele pediu perdão pra mim, eu pedi também perdão. Só que ainda muitas coisas a gente não tinha falado. Verdade. E aí passou um tempo de novo, uns 5 meses. A gente teve uma outra briga. E aí a gente chegou a se separar. E aí foi quando ele veio aqui pra Caraguá e a gente se separou. Só que a gente ficou só uns 15 dias. Aí nesses 15 dias, que foi o pastor Zé Cruz e a Gerside veio conversar com a gente. Aí ele foi lá em casa e conversou. Aí, a partir daquele dia, uma chave virou na nossa vida. Totalmente. Porque aí eles escutaram tudo que a gente tinha pra falar. Escutou os dois lados. E aí, eles, com muita sabedoria, eles começaram a apontar. Então, mas você, Fernando, tá errando nisso. E você, Cris, tá errando nisso. E aí, a gente acatou aquilo e, desde então, virou uma chave ali na nossa cabeça. Como a gente tava falando... não é fácil você ouvir os seus erros de outra pessoa, porque assim, quando a gente vai se aconselhar ou vai conversar com outra pessoa, a gente quer ouvir o que a gente é bom, que a outra pessoa tá errada, mas o problema é quando aponta tudo para você. É aí aonde que entra a dificuldade de você querer aprender e caminhar corretamente, ou entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque entra o orgulho, entra, como é que se fala? A justiça própria. E também a gente, além da gente ter escutado até o que a gente não queria, mesmo assim a gente estava com o coração para aquilo. A gente estava com os ouvidos abertos mesmo, com o coração para aprender e para a restauração do nosso casamento, da nossa família. Isso. Fernando, 13 anos de casado. Existe uma receita? Vamos dizer uma receita, né? Você tem algo para dizer para os novos casados?
falar a verdade, receita não existe, porque casamento não é receita, casamento é vivido. Você vai viver o tempo, só que cada um tem seu cada um jeito. tem seu jeito. Ela vai sentar no sofá de um jeito, você vai sentar do outro, ela vai falar com você de uma forma, você fala de outra. Só o que a gente tem que ter é entendimento. O que acontece? O problema do casamento é que às vezes a pessoa faz uma coisa e a gente não senta para conversar. A gente guarda para nós. É onde a gente vai guardando, chega um momento que explode. Isso. E o que me ajudou muito foi exatamente o que eu já falei, e eu volto a falar, e eu falo para todas as mulheres que vêm conversar comigo. Falo assim, a gente não tem poder de mudar ninguém, principalmente o nosso marido. Lógico, não é tudo que a gente tem que aceitar. Porém, a gente tem que entender que a gente não vai mudar. Eu não vou mudar o Fernando. Quem vai mudar ele é Deus. Jesus. Mas eu posso pedir para Deus me mudar. E eu sempre peço isso, para Deus me dar sabedoria para lidar. Não é fácil, eu sou falha, mas hoje eu vejo com outros olhos. Antes eu era muito ferro e fogo. Não, tem que ser tudo do meu jeito e pronto, acabou. Hoje ainda passa, porque mulher também, né, gente? A gente quer as coisas um pouquinho do nosso jeito. Mas hoje a gente vive bem melhor. Que a gente compreende um outro. Eu compreendo o jeito dele. Porque se a gente for ver o casamento, você foi criado de um jeito, foi criado de outro. Eu fui criado no lar evangélico. Ele foi criado no lar espírita. Então, olha assim... Totalmente invertido. E olha o que aconteceu. Totalmente diferente. Agora, hoje em dia a gente tem uma família muito linda, um casamento muito próspero. Estamos caminhando muito bem na vida da igreja, graças a Deus. É uma coisa que eu afirmo 100% para vocês. Que a partir do momento que eu decidi Jesus na minha vida, a minha vida mudou totalmente. A partir do momento que a gente colocou Jesus no nosso casamento, caminho, na nossa tudo que família, a gente faz é Jesus primeiro, gente, Deus. Hoje a gente não... Na verdade, hoje, às vezes a gente tá conversando, a gente não pensa no nosso casamento, na nossa família sem Jesus. Sem Jesus. Não, pode ser clichê, vocês terem escutado muito isso, mas não tem como. Foi a prova real. Se com Jesus já é difícil, sem Jesus é impossível. A gente foi a prova real do que a gente foi pro fundo do poço e Jesus foi lá com a mão dele e tirou nós do fundo do poço. E nos restaurou completamente. Hoje em dia a nossa vida é totalmente diferente com Jesus. Às vezes eu tô falando com outras mulheres e eu falo, Fernando, mas é tão simples ela fazer isso, vira a chave. E só que, né, cada uma tem um jeito. E não é também, eu sempre falo, não é porque o nosso casamento também foi em tempo recorde, porque 21 dias para uma restauração, que vai acontecer com outras pessoas. Mas isso tudo é questão de fé. Foi 21 dias de restauração, mas o processo até hoje a gente passa. Se a gente não tomar cuidado, o diabo vai entrar e vai fazer alguma coisa que ele vai pegar a ferida que você tem mais problema. Então por isso que eu falo pra você que 100% certeza que hoje em dia Jesus é na frente. Tudo que eu vou fazer é financeiramente, ministerialmente, familiarmente, tudo eu coloco Jesus primeiro na frente. Vou lá, oro, sento, pergunto, peço direção de Deus. Dos seus líderes. Dos meus líderes da igreja, dos pastores. Então, eu posso afirmar 100% que Jesus mudou totalmente a nossa vida. Amém. Cris, Fernando, vocês têm um louvor do casal? Olha, eu gosto muito daquele do Isaías Saades, né? Que fala o impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu gosto muito dela, que ela veio escutando sempre. Porque já fala, né? O impressionante, ousado amor de Deus. É o que ele tem por nós. Ele tem um amor tão grande que a gente não acredita. Que fala assim, eu sou pecador, como Deus me ama. Não, ele tem um amor tão grande que a gente não consegue imaginar o que ele tem para nós. Mas quando a gente acaba, né, eu repito, falar novamente, quando a gente fala e afirma que Deus é primeiramente, cara, ele faz coisas que você nem imagina. Tem um versículo do casal? Eu gosto muito, muito daquele que fala assim, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu gosto muito desse versículo, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Verdade. E ela sempre fala isso pra mim todo dia, como ela fala, eu vou sair pra trabalhar, qualquer coisa, ela fala, trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
E nisso eu também tomo pra mim. Ela começou a falar uns tempos atrás, eu todo dia agora a gente não ora. A gente ora isso, te confessa palavra. E a todo momento. Todo momento. Andar por fé e trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Verdade. Cris, Fernanda, vocês estão onde? No canal Fala Comigo História. Histórias.